Bom dia. Vamos chegando. Você não sabe o que eu estava fazendo agora há pouco? Eu estava aqui cantando e eu pensei, cometo essa crueldade com eles ou não cometo? Canto ou não canto, canto ou não canto, canto ou não canto? Eis a questão. Resolvi poupá-los desta vez. Somente dessa vez hei de poupar vossos ouvidos. Isso mesmo, vamos chegando, pessoal. Pode ser que o quê? Pode ser que você entre na próxima live e se depare com a graça do meu canto. Se isso lhe acontecer, não me responsabilizo pelo seu estado emocional depois disso. Mas afinal de contas, nós não estamos aqui para cantar, nós estamos aqui para quê? Para aprender sobre paisagismo, sobre jardinagem, sobre empreendedorismo nessa área tão próspera e abundante que nós temos. Floricultura Bruninho, Chácara Recanto da Família, Mari, Marise, bom dia, vamos chegando, pessoal. Leonardo, sejam muito bem-vindos para essa quinta-feira, como nós temos feito diariamente desde a semana passada. Início da semana, lives todos os dias às 9h30 da manhã, com conteúdos profundos que vão te ajudar a se posicionar muito melhor no mercado. O tema de hoje foi enviado lá no Clube do Jardinista pela Fernanda. Qual o melhor espaçamento entre plantas trepadeiras? O que é espaçamento? Hoje nós vamos ver isso. Responder a pergunta da Fernanda, qual é o espaçamento que ela deve deixar lá para plantas trepadeiras? Como que ela vai fazer o cálculo entre uma muda e outra e saber se está certo, se está errado? Será que as trepadeiras têm mesmo um espaçamento definido, um espaçamento adequado que ela deve seguir ou não? Enfim, o que é que a gente tem que considerar? E se a gente colocar espaçamento errado entre as plantas? Qual é o problema, qual é o prejuízo para isso, tá bom? Então, esse é o tema de hoje. E se ele te interessa, eu peço que você já curta essa live, curta esse vídeo e que você possa compartilhar com outras pessoas que também precisam conhecer e se posicionar muito melhor no mercado de paisagismo e jardinagem, tá bom? Então, vamos lá. O que é o espaçamento entre as mudas? Espaçamento, como o próprio nome diz, vem de espaço. É um espaço que a gente deixa em centímetros ou em metros entre uma planta e outra, tá? Isso é o espaçamento entre as mudas. E como é que você vai saber qual é o espaçamento ideal? A Fernanda fez uma pergunta muito específica sobre espaçamentos de trepadeiras. Só que, além das trepadeiras, nós temos muitas outras plantas. As trepadeiras são essas que trepam, que sobem, que escalam, que estão apoiadas, sejam em pergolados, em treliças, em muros, enfim, elas crescem apoiadas em alguma coisa. Essas são as trepadeiras. Só que nós temos também forrações, a gente tem arbustos para cerca viva, a gente tem árvores e palmeiras de pequeno porte, árvores e palmeiras de grande porte, tá? E a gente vai além na pergunta da Fernanda. Nós vamos ver o espaçamento ideal para cada uma dessas espécies. E você vai contar, inclusive hoje, com o quê? Minhas habilidades artísticas trouxe aqui para você. Se não for do seu gosto, acho que talvez você não tenha um bom gosto artístico, refinado, apurado. Mas fica aí para você constatar qual é o seu grau de talento, de finesse artística, né? Talento seria meu aqui no que eu vou demonstrar para você hoje. O que é que a gente precisa saber então para considerar um espaçamento ideal? A gente precisa primeiro descobrir qual é o porte dessa planta, qual é o tamanho que ela vai ter, de uma forma especial, qual é o diâmetro, o volume que ela vai ter quando ela for adulta. Quando essa planta estiver muito grande já, estacionado, grande para ela, tiver estacionado o crescimento, que diâmetro ela vai ter? Diâmetro é o que? Então, se a gente olha a planta de cima para baixo, ela vai ter ali um espaço, certo? Que ela vai ocupar no solo. Qual é esse espaço? Outro ponto que você tem que considerar na hora de saber qual é o espaçamento ideal é quanto tempo essa planta vai levar para ficar lá no canteiro. Quanto tempo ela vai ficar por lá? Por quê? Porque existem plantas que ficam por um tempo indefinido. Existem plantas que estão lá e elas vão continuar lá naquele espaço
e só vão ser trocadas se você quiser, se desejar, se mudar, enfim, se alguém mudar ali e quiser fazer a troca da espécie. Senão ela vai viver lá por muitos, muitos anos. Só que tem outras que são plantinhas de gestação, são um período muito rapidinho que ela passa por lá, tá? Então, o que é que a gente vai considerar? Quanto tempo essa planta também vai ficar lá no canteiro, tá bom? Ficou lá no canteiro essa planta, por pouquíssimos meses, ela vai crescer e você vai querer que ela fique lá só enquanto ela estiver no potencial máximo dela, como é o caso das forrações. Você vai considerar isso também e a gente vai ver com detalhes daqui a pouquinho sobre isso, tá? E qual é o objetivo final daquele espaço? O objetivo final do projeto do canteiro é que ele fique cheio, é que as plantas se unam e formem um maciço só, ou é que tenha uma aeração, tenha um espaçamento entre uma muda e outra, tá? Então você vai considerar esses 3 pontos aí para saber qual é o espaçamento ideal. O porte dessa planta quando ela estiver adulta, independente se for forração, se for arbusto, se for palmeira, se for árvore de pequeno ou de grande porte. Qual é o tamanho que essa planta vai estar quando ficar adulta? Como é que você vai saber isso? Você vai saber pesquisando, você vai saber buscando em fontes confiáveis. Ah, essa planta ela vai ficar com tanto de altura, com tanto de diâmetro, com tanto de copa. Pesquisou? Levantou? Ok. Você vai saber quanto ela vai ter. E quanto tempo você vai querer que essa planta fique lá no canteiro. Se ela for ficar por bastante tempo, se for assumir para si que ela vai ter esse porte adulto, também precisa levar em consideração. E o objetivo final, o que você quer com aquele espaço. Por exemplo, alguns canteiros, alguns maciços de forrações, por exemplo, ficam uniformes, ficam cheios, tá? E a gente quer o que com isso? Que expresse, que esteja cheio, volumoso. Agora, existem casos, existem pessoas que não, que querem mudas mais separadas uma da outra por alguns motivos, porque gostam mais, porque preferem, no caso de abrigo de insetos, abrigo de algumas pragas. Então algumas pessoas fazem opção por espaçamentos maiores, e mesmo que essas plantas estejam adultas e tenham atingido o tamanho máximo delas, elas ainda vão ter ali um vão livre para uma boa observação, para que as pessoas vejam. Pera lá só um minuto, só um minuto. Aí. Isso aqui não é para você, meu filho. Entendido? Esses são os 3 pontos, tá? E agora a gente vai para os próprios espaçamentos recomendados. Eu falei sobre isso há tempos atrás, num pedido de qual espaçamento, não lembro as plantas. E aí eu dei os princípios para que a pessoa pudesse avaliar, ok? Só que existem espaçamentos que a gente recomenda observando esses 3 princípios. E nós vamos agora para 4 grupos de plantas, 5, tá? Mais um eu vou juntar aqui. 4 grupos, tá? Vamos dividir as plantas do universo inteiro em 4 grupos agora. O primeiro são as forrações. O que são forrações? Forrações é o que? Forra. Você está muito esperto, ligeiro. Forrações que forram, aquelas baixinhas, aquelas rasteirinhas. Essas plantas, elas são menores, tá? E ela tem um crescimento final, adulto, menor, obviamente, né? Porque elas são pequenas. Esse espaçamento, ele pode variar, não existe um número exato. Ah, Larissa, achei que você ia vir aqui falar qual é o melhor espaçamento do universo, da galáxia. Não existe, mas existe uma faixa considerada boa, tá? Para forrações, anota isso. Para forrações, você pode variar o espaçamento entre 10 e 25 centímetros. Ah, Larissa, mas eu quero colocar 30, eu quero colocar 50, eu quero colocar mais, eu quero mais. Você pode colocar mais, sabendo, tendo a ideia de que você não vai fechar as espécies e as chances de ficarem vãos, espaços muito grandes entre uma e outra é maior. Tá? Aí sua conta e risco. Mas a minha recomendação é que você varie entre 10 e 25 centímetros. Se quiser que essas forrações elas formem um maciço único, uniforme, tenda a 10 centímetros. Se quiser que façam espaçamentos e vãos maiores, vá para os 25 centímetros. Entendido? Esses seriam bons resultados para as forrações. E arbustos, que são plantas um pouquinho maiores, vamos considerar arbustos para cerca viva? Porque arbustos, eles podem ir para cerca viva, que são
a união de várias plantas um pouco mais altas do que as forrações, tá? Que vão fechar, que podem fechar alguns espaços, fazem realmente uma cerca, dividem os espaços e a gente pode querer algumas coisas com essa cerca viva, tá? Alguns arbustos a gente faz composições isoladas com outras plantas e tal, e aí a gente não vai considerar espaçamento. Espaçamento somente para cercas vivas. Nas cercas vivas, a gente tem uma variação também de espaço, como eu disse, um espaçamento, e a depender do volume dessa cerca viva, você varia entre 30 e 50 centímetros. Tá, Larissa, mas aí eu tenho aqui, por exemplo, um podocarpo e eu quero que ele feche. Então, eu vou deixar para 30 ou vou deixar para 50? Se você quer que essa cerca viva, ela feche rápido, ela isole completamente um espaço do outro e que você enxergue ela como limite máximo, você vai deixar 30 centímetros. Não, Larissa, não tem problema, posso esperar o crescimento, mesmo que não seja tão rápido, você pode deixar 50. E isso, na execução dos seus projetos, vai existir uma economia de dinheiro com o custo das mudas, tá? Ângela, Larissa, quais os tipos de forrações que ficam melhores com esse espaçamento? Qualquer forração, tá? Espaçamentos maiores, forrações de crescimento muito rápido e mais agressivo. Alguns exemplos, não existe uma família específica, tá, Ângela? Mas alguns exemplos. A Calisia repens, Calisia repens, o dinheiro em penca, tá? Que é o dinheiro em penca. As trapoerabas, as trandescântias, todas elas têm um crescimento e elas se alastram com muita velocidade. Nesse caso, você pode tranquilamente deixar espaçamentos maiores, tá? A grama amendoim, muitas espécies você pode deixar para o crescimento maior. Se você deixar maior que 25 centímetros, Ângela, o que vai acontecer é que até que a forração ela se encontre uma com a outra, você tem espaços. E esse espaço ele te custa mais manutenção, porque começam a sair plantas daninhas, começa a sair mato, porque o solo está exposto e aí começa a sair, bater o sol lá dentro, entende? Opa, dá para viver aqui e sai os matinhos, tá bom? Então, acho que está respondido, né? Senão você coloca aí para mim. Arbusto de cerca viva, ok, 30 a 50 centímetros. Eu vou deixar as trepadeiras por último, que é a pergunta da Fernanda. E aí a gente vai partir também para considerar espaçamentos de palmeiras e árvores de médio e de grande porte, tá? Árvores de médio porte, essas que a gente costuma colocar em calçadas, que tem as raízes menos agressivas, a gente tem um espaçamento médio de 3 metros, tá bom? Entre uma e outra, tanto para palmeira quanto para árvores. E para palmeiras e árvores de grande porte, em torno de 5 metros, tá? 5 metros. Agora, agora que eu vou explorar meus talentos artísticos, não caiam para trás. Já quase cantei hoje aqui. Agora eu vou fazer o quê? Não tinha outra alternativa. Não tinha. Eu prometo para você, se tivesse, eu prometo não, eu juro, né? Se tivesse outra alternativa, eu pouparia você dos meus grandes talentos artísticos. Eu não sou como Jones. Jones tá aí, Jones é artista, tá? Quem não sabe, Jones faz esculturas lindíssimas em madeira. Como é o caso da grande talentosa manual aqui. O que é isso aqui, minha gente? Me fala o que é isso aqui. Fala o que é isso aqui, senão eu não prossigo. Tá óbvio que é isso aqui. Claro que é uma árvore. É uma árvore em 2D. Aqui no meio, isso aqui, ó, é marrom. Você tá vendo que é marrom? Isso é o tronco. E em volta é o quê? A copa. Talento nós temos para sobrar, que para vender. O que acontece com isso aqui? Ah, Glei, isso mesmo, é a copa. Glei super se identificou com a minha arte. O que acontece? Quando a gente tem a ideia da planta, porte adulto, você chegou depois, você assiste o começo lá, tá? Já falei sobre isso. Senão fica muito repetitivo para quem está assistindo a live na íntegra, vai assistir depois. Quando a gente tem plantas, médio, grande porte, enfim, a gente sabe o tamanho dessa copa. O que é que a gente tem? Um diâmetro. O que é diâmetro? Vamos lá para as aulas de matemática do ensino
básico, ensino médio, não sei, da escola. O que é diâmetro? Diâmetro é a medida de onde é a árvore. Isso é uma árvore, Jones. Isso aqui é uma copa, tá? Diâmetro é uma área circular, a gente tem uma medida de uma ponta a outra. Isso aqui é um diâmetro. Isso, Agley, o diâmetro é 2 vezes o raio. Exatamente, o diâmetro é de ponta a ponta, uma linha reta em uma área circular, e o raio é a metade desse diâmetro. Muito bem, Gleicinol. Aqui nós temos uma copa de 3 metros de diâmetro, logo, um raio que é a metade de 3 é 1,5. Se você vai colocar 2 árvores, uma ao lado da outra, supondo que você vai fazer um plantio linear que é de uma linha. Um plantio linear, você precisa desafogar essas árvores, porque senão as coitadas estarão umas sobrepostas à outra, fazendo uma grande competição em algumas coisas, que eu vou falar já, tá? Então aqui, Larissa, tá bom, eu tenho uma copa média de 3 metros de altura. O que é que você vai fazer? Mesmo que a muda seja muito mudinha, 80 centímetros... Tô dizendo que tô aprendendo, Gleison. Vocês estão engraçadinhos hoje, né? Embora atrasar, não seja quinta-feira. Hoje é quinta-feira, eu quero só ver se toda quinta-feira vai ser isso aqui. Tá tudo anotado no meu caderno. Se eu tenho que essa copa é 3, eu preciso deixar um raio de 1,5 metro para um lado para essa planta, 1,5 metro para outra. 1,5 metro mais 1,5 metro dá quanto? 3 metros. 3 metros é o espaçamento para que as copas cresçam livres. Deu para entender? Se não deu para entender, não é por falta de arte que você não vai entender. O que é que a gente tem aqui? A mesma copa, tá? Copas de 3 metros, copas de 3 metros. Se eu não tenho o espaçamento adequado, o filtro tá ótimo, a minha boca tá lá no nariz nesse momento. Eu sou obrigada, né, gente? Tem que todo dia acordar e fazer uma make pra vir aqui fazer lá e bater um papo com você? Não. Ó, 1,5 metro, 1,5 metro, tá? Se eu faço um espaçamento menor que 3 metros, como por exemplo 2 metros, calculei mal e fiz 2 metros, o que é que eu vou ter? Eu vou ter uma sobreposição de copas. 0,5 metro de uma vai crescer sobre 0,5 metro de outra. E qual o problema de crescer 0,5 metro em cima uma da outra? Além de dessas plantas ficarem esteticamente muito feias, vai ficar talvez carregado e tal. Por quê? Por que isso vai acontecer? Larissa, é Brasil. As florestas, elas crescem sobrepostas uma à outra. Sim, só que aqui nós estamos assumindo que nós não estamos fazendo um jardim tropical com uma variação de espécies. Nós estamos trabalhando com espaçamento de espécies únicas, tá? Lineares, desenhos simétricos. Tá? Então a gente não quer que uma copa ela cresça sobre a outra. A gente tem aí nesse crescimento, como por exemplo de árvores muito fechadas, como os oitis, tá? Um exemplo hipotético. Se você não sabe o que é oiti, depois dá um Google ou pede que eu vou botar lá nos stories. Se a gente tem esse crescimento muito fechado de uma copa sobre a outra, vai faltar luz ali no meio. A tendência dessas duas partes é ficar mais desfolhada, tá? A gente tem uma dificuldade de crescimento, de aeração, enfim, não vai ficar bom. Você precisa deixar um espaçamento ideal, um espaçamento recomendado, um espaçamento bom. Saiba qual é a copa, o diâmetro da copa dessa planta quando adulta, para você depois fazer a distribuição. A Gleice colocou aqui. Nath fez uma cerca viva num sítio com geombeiros, 8 metros entre eles. Tá ótimo, tá ótimo. O que você não pode é colocar muito próximo, espaçamentos muito pequenos, porque senão elas vão ter problemas no crescimento, problemas de captação de luz, sem contar na competição que elas têm embaixo entre raízes. Quando a gente coloca plantas muito próximas uma da outra, embaixo cada uma tem a sua raiz, obviamente. E a gente pode ter também uma competição entre espaços ali para aquelas plantas no desenvolvimento das raízes.
Se forem as mesmas espécies, plantas da mesma família, a competição vai ser por espaço. Agora, isso se agrava se a gente faz um espaçamento inadequado com plantas de diferentes espécies, algumas inclusive identificam que tem ali uma outra competindo com ela por água, nutriente, espaço, e algumas espécies acabam liberando umas certas toxinas para destruir a outra planta que está do lado, sabia disso? Entre plantas da mesma espécie, amigas, vizinhas, famílias, tal, embora a família muitas vezes queira se esganar, nas plantas não é assim, tá bom? Então, existe essa competição por espaço. Ficou lindo o problema que dá barro ao longo da estrada onde ficam, porque fica muito sombreado, né, Glei? Vamos lá. Objetivo hoje, muito objetivo. Alguma dúvida, pessoal? Nenhuma dúvida sobre espaçamento? Então vamos lá, por fim, para responder a dúvida. Larissa, plantas trepadeiras, qual é o espaçamento ideal? Algumas plantas trepadeiras crescem muito rápido, outras crescem mais devagar. E dependendo da situação em que você quer colocar lá, você quer mostrar o fundo, você quer mostrar uma parte do fundo da parede. Se for um muro, se for alguma coisa assim muito bonita, rústica, com janelas e tal, você, às vezes, estrategicamente, você vai querer que não cubra tudo. Quer que fique alguns espaços, quer que mostre os tijolinhos, quer que mostre a textura, quer que mostre alguma coisa. Então, você vai fazer a opção por espaçamentos grandes que podem ir até 2 metros, tá? Larissa, quero colocar de 10 em 10 metros. Aí o problema é seu, você não vai fazer composição nenhuma, não. Mas, de 2 em 2 metros, você ainda consegue integrar uma planta com a outra, tá? Muito bom. Larissa, não quero. Eu quero uma planta que cubra e que feche. Por exemplo, eu tô num muro que tá no reboque, ou tá no tijolo ainda, tá no bloco, e eu quero tampar isso. E a planta cresce mais devagar, como é o caso, por exemplo, daquela unha de gato, sabe? Aquela das folhinhas bem miudinhas que grudam bastante. Ela tem um crescimento lento. Então, você pode ir para 50 centímetros de espaçamento entre uma muda e outra, tá? Então, a variação de 50 centímetros a 2 metros funciona muito bem para trepadeiras. Avalie a velocidade com que você quer que feche e o efeito que você quer que dê, assim como eu já falei lá no início da live, dos princípios para você observar qual é o melhor espaçamento para o tipo de planta que você quer. Entendido, pessoal? Certo? Se não tiver mais nenhuma dúvida, nós encerramos aqui, nos encontramos amanhã para a mentoria com a dona Ângela. Está aí ainda, Ângela? Tá? Nós vamos falar sobre timidez nas redes sociais, como expor para conseguir vender mais. Vocês estão vendo que eu sou uma pessoa extremamente tímida. Vamos fazer de conta que é árvore. Cadê isso agora, Ângela? Um beijo, pessoal. Fiquem com Deus. Foi um prazer enorme estar com você aqui. Amanhã, às 9h30, espero você. Beijo. Tchau.